Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos passando para mais uma videoaula de matemática e o nosso tema de hoje é frações. Para começar, vamos compreender qual é o significado da palavra frações. É uma palavra que é de origem latim e significa partido, ou seja, toda vez que estivermos falando sobre fração, estamos falando sobre algo que pode ser fracionado, pode ser partido, que pode ser dividido, tá? As frações, embora a gente não pare muitas vezes para pensar sobre elas no nosso dia a dia, ela está presente no nosso cotidiano. Em determinados momentos, a gente precisa repartir um alimento, por exemplo, uma pizza. É muito comum a gente cortar a pizza em fatias para a gente degustá-la. Então, isso é um exemplo de fração. Quando a gente corta, por exemplo, uma maçã ao meio, uma laranja ao meio, a gente divide essa fruta. Então, a gente está fazendo o quê? Dividindo esta fruta, a gente está representando a ideia de fração. É importante a gente perceber que as frações, geralmente, elas estão relacionadas à ideia de divisão em partes iguais, tá? Além disso, as frações também, elas podem representar uma parte de um inteiro, ou uma parte de uma determinada quantidade, ou ainda pode representar valores que são maiores que um inteiro. Isso vai ficar mais claro agora nos próximos slides. Aqui trago para vocês alguns exemplos de onde podemos encontrar frações no nosso dia a dia, Com certeza muitos de vocês já tiveram acesso aí a esses elementos que eu trago aqui nesse slide e pode perceber, a partir de hoje, quando vocês forem comer uma pizza, com certeza vocês vão lembrar, que ali está contida a ideia de fração, ok? Ou um chocolate, ou uma fruta, assim por diante. Os termos de uma fração são o numerador e o denominador. Essa é a forma mais comum de representarmos uma fração. Eu trouxe como exemplo a fração 1/8, certo? Na qual o meu denominador vai representar sempre a quantidade de partes que eu dividi o meu todo, o meu inteiro ou a minha quantidade. Lembra que a prof falou que pode ser a fração de uma quantidade ou a fração de um inteiro, enfim. Então, nesta fração aqui, eu considero que eu dividi o meu inteiro em 8 partes. Por isso, meu denominador é 8. E o numerador, o 1, significa o quê? Quantas partes dessas que foram divididas eu estou considerando? Então, neste exemplo aqui, eu posso dizer que eu estou considerando apenas uma parte. O meu inteiro foi dividido em 8 partes e eu considero apenas uma, tendo essa fração. Então, o numerador indica quantas partes eu estou considerando das partes que foi divididas, ou seja, do denominador. Sobre fração de um inteiro, trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui vocês podem observar a maçã, que representa um inteiro, e aqui ao lado a metade de uma maçã, ou seja, eu tenho 1/2 da maçã. Lembrando aqui que 2 é o meu denominador, porque para obter essa metade eu tive que dividir minha maçã em 2 partes, e estou aqui considerando apenas uma delas. Ainda com o exemplo da maçã, este inteiro aqui foi dividido agora em 4 partes. Por isso, meu denominador é 4. E eu estou considerando apenas essa parte aqui, que eu coloquei a setinha aqui para indicar. Por isso que o meu numerador é 1. Então, 1/4 de maçã é uma parte das 4 que eu dividi o meu todo, o meu inteiro, que era a maçã. No terceiro exemplo, trago uma imagem também na qual foi dividida agora em 5 partes. E eu estou considerando apenas essa parte aqui que foi pintada, certo? Então, meu denominador, observe que é 5 em todos eles. Por quê? Porque eu dividi meu inteiro em 5 partes. 1, como numerador, indica que esse 1 aqui é uma parte apenas das que eu dividi o meu inteiro. Ok? Então, basicamente, a fração de um inteiro é isso. Você vai utilizar um inteiro, dividir em partes iguais, e aí você vai considerar partes desse inteiro. Imagine que nessa figura aqui, eu pintasse 2 dessas partes. A minha fração que eu iria representar seria de 2/5, porque eu estaria considerando 2 das 5 partes. Ok? Fração de uma quantidade. Vamos considerar aqui os pedacinhos de chocolate como uma quantidade, certo? Observe que eu dividi minha barra em pedacinhos iguais, obtendo 10 pedaços. Cada um desses pedaços, porém, representa então 1/10 dessa quantidade.
Se eu circulei 3 pedacinhos, significa que eu circulei aqui 3 décimos da quantidade de pedaços de chocolate. Segundo exemplo, dessa vez agora eu tenho 5 pedaços iguais. É importante que vocês percebam isso. A divisão é sempre em partes iguais. Então os pedaços de chocolate são iguais. Estão vendo? Eu obtenho 5 pedaços e desses 5 eu circulei 2, obtendo a fração 2/5. Porque dos 5 pedaços eu estou considerando apenas 2. Frações maiores que um inteiro. Quando eu falo de uma fração maior que um inteiro, eu estou falando de mais de um inteiro, né? A gente já deduz isso. Então, observe que neste exemplo eu tenho 2 inteiros. Primeiro inteiro e segundo inteiro. Quantas partes eu dividi meu inteiro? 4 partes. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. O segundo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Por isso, meu denominador é 4. Denominador representa em quantas partes eu dividi o todo, o inteiro. Mas observe que neste exemplo eu pintei todas as 4 partes de cada um dos inteiros. Ou seja, eu estou considerando as 8 partes. Por isso que o meu numerador é 8. 8 quartos é o mesmo que 2 inteiros. Então, uma fração maior que um inteiro possui sempre um numerador maior que o denominador. E por isso ela é chamada também de fração imprópria. Ok? Outro exemplo aqui de fração imprópria, ou seja, uma fração maior que um inteiro. Observe que novamente eu tenho 2 inteiros, dessa vez dividido também em 4 partes, mas eu considerei 4 partes do primeiro inteiro e mais uma parte do segundo inteiro, ou seja, eu considerei 5 partes dos 2 inteiros, obtendo a fração 5 quartos. Essa fração 5 quartos, ela também pode ser representada dessa maneira aqui, ó. 1 inteiro mais 1 quarto. Observe que na figura fica claro isso. Quando eu divido meus inteiros em 4 partes, e eu pinto as 4 partes, eu pintei todo o inteiro. Por isso que eu também posso representar dessa forma. Essa forma aqui é chamada de representação mista. Vocês podem encontrar com o nome número misto ou fração mista, certo? Por quê? Porque tem uma parte inteira e uma parte fracionada. Por hoje é só. Até a próxima e bons estudos para vocês!